Olá, eu sou o Sargento Cláudio Cassimiro Dias, professor da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Hoje falaremos um pouco sobre a história da Polícia Militar de Minas Gerais. Farei um resumo para os que querem conhecer um pouco, né? E recomendo a leitura do livro do Tenente Coronel Capelão Luiz de Marco e também do livro do Tenente Francis Albert Cota Formiga. Ambos os livros abordam de maneira interessante a história da Polícia Militar. Recomendo também os meus textos que estão disponíveis no blog e pelo Google, digitando Sargento Cláudio Cassimiro Dias, vai ter acesso ao blog e também aos textos que tenho produzido com relação à história da Polícia Militar, né, de tempos idos até os dias atuais. Nós sabemos que a Polícia Militar de Minas Gerais já teve diversos nomes antes de se chamar Polícia Militar. E sabemos também que ela era aquartelada, como se fosse exército estadual. A função da Polícia Militar, né, após esse período, ela passa a ser de policiamento e de contato com o cidadão. Mas nem sempre foi assim. Ela era uma polícia, uma força pública que o objetivo, a princípio, de servir aos interesses da coroa, né? Nós sabemos que o Portugal explorava do Brasil o ouro, o diamante, e precisava de contingentes que fizessem a proteção do ouro e das pessoas responsáveis pela coleta, né, desse ouro. E um fato interessante, né, vocês já ouviram falar sobre o Santo do Pauoco, né? O ouro era contrabandeado e, de certa forma, ele não chegava todo a Portugal, porque ele era escondido nesses santos, né? Imagens de santos, de barro e de madeira, que tinham orifícios onde se expandia o ouro ali com diversos propósitos. Houve também um período de muitos conflitos, onde convivem em sociedade, o conflito é esperado. E tem que ter uma força policial repressora para coibir, né, a prática de delitos e os atritos pessoais que ocorrem na humanidade. Em 1775, surge, né, o primeiro grupamento, digamos assim, contingente, de policiais, né, militares, aquela época intitulada Regimento Regular de Cavalaria, composta por mineiros, né? Por isso o Tenente Francis sempre fala, né, os filhos de Minas. E aqui também um parêntese, Filhos de Minas é também o nome da canção da Polícia Militar, que foi escrita pelo acadêmico, professor, doutor, coronel Saul Alves Martins. Letra de Saul Alves Martins e música de Egídio Benício de Abreu, também militar oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, ambos já falecidos. Então, em 1775, esse regimento regular de cavalaria, ele tem em seu contingente uma pessoa muito interessante, muito conhecida pela história, pela trajetória, e que depois vai se tornar, desculpa, e que depois vai se tornar o mártir da independência do Brasil, que é Joaquim José da Silva Xavier, o alferes Tiradentes. O alferes, em alguns países, equivale ao suboficial, né? Em alguns exércitos, não existe mais essa graduação, esse posto, era o primeiro posto do oficialato, que seria, né, o segundo tenente. Então, o alferes Tiradentes era muito articulado,
desenvolvia bem o trabalho militar e viajava por Minas Gerais e também, né, a gente sabe que a separação de São Paulo, da capitania de Minas, capitania de São Paulo, ocorre e Tiradentes ele tramitava bem, né, pelo território, digamos pelo território brasileiro, né? O foco em Minas, mas ele tramitava muito bem dentro dessa questão de contingente, de policiamento e até mesmo uma participação política para a época, que é o nascimento das ideias de liberdade, de apartar de Portugal. Sabemos bem que o Brasil era colônia portuguesa e os impostos eram altos, né? O ouro era explorado, o diamante era levado e, e alguns começam a perceber e querer que Minas, a princípio, se separasse de Portugal e depois isso cresce e o Brasil é que passa a ter essa vertente de querer separar de Portugal. Nós sabemos o que aconteceu com Tiradentes, foi enforcado, teve o corpo esquartejado e partes do corpo espalhadas, né, por cidades, em praça, para que servisse de exemplo para aquelas pessoas que tivessem esse ideal libertário. Sabemos também muito bem que Tiradentes ele tinha outras funções, que era de barbeiro, de dentista, ficou muito famosa a questão de dentista. Dentista prático, viu, gente? Ele praticava é, a extração de dente, né? Alguma coisa assim ligada à odontologia, mas sem a formação. É o famoso dentista prático. E tinha também outras funções, né? Ele era uma pessoa que, além da carreira militar, tinha diversos outros ofícios e, pelos relatos, fazia bem. Nós temos atualmente alguns escritores, e aqui cabe citar o livro do tenente Francis Albert Cotta, inclusive acadêmico também da Academia de Letras João Guimarães Rosa da Polícia Militar, Breve História da Polícia Militar de Minas Gerais. Excelente para pesquisa, para que se conheça nuances aí da história da Polícia Militar de maneira rápida e simples. Temos o História Militar da PMMG, do Tenente Coronel Capelão, que é o R, quadro de oficiais da reserva. O capelão, para quem não sabe, é o religioso que também se dedica à atividade militar. Luiz de Marco Filho. Também uma obra interessante na qual ele busca retratar um pouco dessa história da Polícia Militar. Sabemos então que a Polícia Militar teve diversos nomes antes de se tornar Polícia Militar de Minas Gerais. Dentre eles eu citaria alguns aqui, né? O Dragões Reais de Minas, Regimento Regular de Cavalaria, Corpo de Guardas Municipais Permanentes, Corpo Policial de Minas, Guarda Republicana, Corpos Militares de Polícia, Força Pública de Minas, Brigada Policial de Minas Gerais, depois Força Pública de Minas novamente, Força Policial de Minas, e em 1946, a Polícia Militar, então, a Força Pública, passa a se chamar Polícia Militar de Minas Gerais. Ela que exercia uma atividade mais de exército estadual, vai passar a realizar o policiamento e passa a ter um convívio com a comunidade, ou seja, não só mais aquele aspecto bélico e a polícia militar, independente do nome, mas como força pública de Minas, teve participação em revoltas, em rebeliões, em revolução e também há notícias de participação na Guerra do Paraguai, né, em tempos idos, onde a Força Pública de Minas enviou contingente, né, para também em defesa do nosso país,
para somar aos outros contingentes já que estavam em combate lá. Avançando um pouquinho no tempo, né, já que a gente está fazendo um resumo, eu convido também a assistir os outros vídeos que falam de temas específicos, de aspectos específicos, mas avançando um pouco, a gente vê que a Polícia Militar ela existe de acordo com o tempo, uma necessidade de constante adaptação. E o Tenente Francis Albert, ele, como escritor, pesquisador, esteve inclusive em Portugal. Ele já defendeu a tese de doutorado e também pós-doutorado. E ele fala que a polícia militar é filha do tempo. Ou seja, não existe polícia ruim ou boa em comparativo com o tempo tal ou com o tempo tal. O que ele quer dizer com isso é que, para aquele momento específico, a polícia era aquela. Com a atualização, adaptação, evolução, progresso, a polícia ela tem que se adaptar para que exista e para que continue existindo e atendendo a comunidade. Em 1981, ocorre um fato interessante, que é a vinda das mulheres para compor, né, o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós sabemos que as forças militares, em sua maioria, e até historicamente, sempre composta por homens, uma polícia machista, uma polícia que tinha todo aquele aspecto bélico, de força bruta, né? E que vai se adaptando. E com a vinda das policiais femininas, a polícia passa a ter esse empréstimo do olhar feminino, da sensibilidade, né? Nós podemos dizer que a mulher ela veio somar e dar um novo aspecto à Polícia Militar de Minas Gerais. Primeiro foi formada uma companhia feminina, né? Era formada, composta somente por mulheres, onde elas entraram para o curso de formação de sargentos. As mulheres entraram já na graduação de sargentos e depois tiveram a oportunidade de galgar graduações e postos, e já tivemos comandantes, coronéis do corpo feminino, né? Integrante da Polícia Militar, policial feminina, compondo o comando, o alto comando, o Estado-Maior de nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Então, o que eu digo sempre para os que estão chegando para a corporação, soldados, os soldados alunos, os alunos do curso de formação de cabos, os alunos do curso de formação de sargentos, os alunos do curso especial de formação de sargentos e outros cursos da nossa Polícia Militar, é que a história da Polícia Militar, ela se confunde com a história de Minas e com a história do Brasil. Devido a essa participação constante em todos os momentos, em todos os aspectos, inclusive na questão de manutenção do poder, né? Tanto do presidente do Estado, já chamou o presidente do Estado, dos governadores, né? E aí a gente volta um pouco na questão da República, onde a força policial ela sempre esteve presente para garantir, né? E isso ocorre até os dias atuais, a Força Armada, a Força Pública, a Polícia Militar, ela dá a garantia para que o Estado mantenha a ordem e funcione, né? E que tenha governabilidade. E a vinda das mulheres foi muito importante em 1981 e, avançando um pouco, a polícia foi se adaptando e passa a uma prática, né, da polícia comunitária, baseada nos direitos humanos, segue todos os tratados, né, internacionais ligados aos direitos humanos, e a Constituição Cidadã de 1988 vem reforçar a necessidade de adaptação e de mudança nos modos operantes de atuação da nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais.
aproximação com a comunidade, a busca de parceria, né? Porque o cidadão ele tem essa, digamos, obrigação de participar para que tenhamos um Estado melhor, um país melhor. E como que ele participa? Como parceiro da Polícia Militar. Se ele, se a Polícia Militar vai atuar diante de um delito, diante de um crime que ocorreu, se ela tem a colaboração do cidadão, a, a tendência é de que o trabalho ele tenha um resultado melhor, através da informação, através da participação do cidadão, na proteção e na segurança daquela localidade, da comunidade ou da cidade, do município, né? Digamos assim, dos municípios. E a Polícia Militar de Minas Gerais ela está presente nos 853 municípios do estado. Pelo menos um destacamento, um subdestacamento, um contingente pequeno, mas ela está presente em todos os municípios. E nós sabemos bem como que funciona. Nós temos o comando geral e há uma divisão entre regiões dentro do estado. Nas regiões nós temos os batalhões têm as companhias, nós temos também companhias independentes. Nas companhias nós temos a divisão de pelotões. Dentro dos pelotões e nas cidades mais distantes, nós temos os destacamentos e temos também os subdestacamentos, onde sempre nós encontraremos pelo menos 2, 3, 4 militares ali fazendo a proteção dos cidadãos daquele município. Uma coisa interessante é o efetivo da Polícia Militar na ativa. A média é de 40 mil, 41 mil homens, né, na ativa, homens e mulheres. E nós temos também os militares da reserva, que compõem também, né, esse quadro, e é importante falar isso porque o militar ele vai para a reserva, mas ele continua tendo obrigações durante 5 anos com relação a necessidade, se necessário, ele pode ser reconvocado para o serviço ativo. Nós temos um efetivo distribuído por todo o território, treinados, temos cursos de capacitação, temos os cursos para ascensão na carreira e o que nós vemos hoje é uma especialização por parte dos policiais. Nós temos também os batalhões especializados, né? Um comando de policiamento especializado, onde nós temos atividades com cães, a cavalaria, policiamento de trânsito, né, da cidade e rodoviário, o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, né? Já chamou o GAT, e já chamando também COI, que era o Comando de Operações Especiais, e GAT, que era um grupamento de ações táticas especiais. E temos, então, né, o policiamento com a aeronave, né, que é o Batalhão de Operações Aéreas, Polícia de Meio Ambiente, que atua na prevenção aos crimes ambientais, incêndios em matas, né, o incêndio criminoso, captura de animais, a pesca predatória, tudo isso a Polícia de Meio Ambiente estaria ali, está atuando com a sua especialização. Né? Todos os policiais têm um preparo que é chamado de princípio universal, tem um conhecimento de todas as áreas, mas a tendência é essa especialização. Eu vou atender uma ocorrência, me deparo com um crime ambiental, ou me deparo com uma caixa que pode ter uma bomba dentro, eu vou acionar para o crime ambiental a Polícia de Meio Ambiente e vou acionar para aquela caixa, aquela mala suspeita, o BOP, que tem um grupamento antibombas, que está preparado, apto para lidar com aquela situação. A Polícia Militar se aperfeiçoa a cada dia, o trabalho com o cidadão de proximidade, de contato, de respeito, né? A polícia ela tem que agir repressivamente, mas ela age também preventivamente. Então isso é um pouco de nossa gloriosa história
da nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais e convido todos os senhores, senhoras, a assistirem os outros vídeos também, leiam os textos, né, que estão disponíveis na internet, digita blog do Sargento Cláudio Dias ou blog do Sargento Cláudio Cassimiro Dias, estarão lá disponíveis alguns vídeos. E até o próximo vídeo, até a próxima videoaula. É uma satisfação muito grande falar com os senhores e senhoras. Fica aqui a minha continência respeitosa a todo cidadão de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Polícia Militar de Minas Gerais.